A leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Capítulo 6. O trauma de Jefité e a vitória de Gideão. Neste paralelo proposto entre Jefité e Gideão, quero destacar a forte diferença que uma família redimida faz em termos dos resultados colhidos na batalha espiritual. A história de Jefité fala sobre um homem que morava na famosa Gileade, a terra do bálsamo, mas que não foi curado. O drama de Jefité, o perigo de um líder que não foi sarado por Deus e que acabou não deixando descendência e sucessor. Ele mesmo destruiu sua posteridade, trouxe a morte para dentro da sua casa. O preço de entrarmos em determinados níveis de batalha espiritual sem estarmos suficientemente curados pode ser muito alto. No caso de Jefté, foi a própria filha. Como podemos confirmar, o ponto principal de ataque do inimigo é a família. Ao contrário de Jefté, Gideão soube discernir todos aspectos que envolviam o seu chamado para aquela guerra. Ele era um homem sarado, que soube restaurar sua família e triunfou numa grande vitória. O trauma de Jefté, o fracasso da vitória. Abre aspas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor nos entregou na mão. Fecha aspas. Isso está descrito em Juízes 11, dos versos 30 ao 32. Esse famoso voto a Deus feito por Jefté. O que levaria uma pessoa a fazer um voto como esse? A declaração: qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, indica que, de alguma forma, Jefté estava expondo sua família. Ele estava abrindo a porta da sua própria casa para um espírito de morte. Tenho dúvidas sinceras se Jefté podia ou não imaginar que o preço da vitória seria a vida da sua própria filha. Se calculadamente ele esteve disposto até mesmo a sacrificar a filha pelo sucesso pessoal, o que levaria um pai a isso? Vamos, portanto, dar um mergulho na alma de Jefté, deixando com que a Bíblia nos esclareça os bastidores da situação. Personalidade descompensada, descrita em Juízes 11. Voltando ao início da história de Jefté, podemos acompanhar uma série de acontecimentos traumáticos que promoveram abalos comprometedores na sua personalidade. Abre aspas. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Isto está descrito em Juízes 11, verso 1. Podemos perceber uma balança nesse capítulo, na qual dois pesos são contrabalançados, tendo como ponto intermediário esse grande porém da sua vida.
No primeiro prato da balança temos: Jefité era gileadita. Morava na terra do bálsamo. Era um lugar muito abençoado. Gileade era uma cidade famosa pela destreza, força e saúde dos seus filhos. Era um homem corajoso e valente, um grande guerreiro. Tinha um exemplo potencial de liderança. Em qualquer situação, sua liderança destacava. Servia a Deus com muita seriedade. Era valoroso, homem de palavra, manteve o voto de sacrificar a própria filha. Muitas vezes estamos numa igreja abençoada onde há bálsamo de Deus. Temos fôlego e disposição para servi-lo. Há um grande potencial de liderança na nossa vida. Somos sinceros e procuramos andar retamente diante do Senhor. Tudo isso tal como Jefté. Porém, no segundo prato da balança temos: era filho de uma prostituta. Esse grande porém em sua vida foi onde todo o seu potencial se descompensou. Isso passou a ser um referencial de identidade perante sua família e, consequentemente, perante toda a sociedade. O peso de um legado como esse pode facilmente impedir e distorcer o desenvolvimento psicoemocional de um indivíduo, comprometendo o seu destino. Jefté estava debaixo de um terrível legado de rejeição e imoralidade. Um homem maldito e discriminado. Era literalmente a expressão da vergonha do pecado do pai. Era filho de um adultério. Esse fútil legado estava consumindo internamente. Golpes de rejeição afligiam continuamente sua alma. Como que, vez após vez, Satanás o esfaqueasse com esta dolorosa realidade, para que nem por um momento ele viesse a se esquecer de que era inferior, impuro, o filho da prostituta. Isso o empurrava cada vez mais para baixo dentro de si mesmo. O ataque mais fulminante de Satanás é a rejeição. Ela se aloja tão profundamente na alma que produz orfandade e esterilidade. Toda maldição familiar é propagada primeiramente através da rejeição. Um passado de orfandade não resolvido produz um futuro de esterilidade ou perda de filhos. Aqui fica fácil entender como uma situação não resolvida como esta pode pesar contra nós quando resolvermos ir para a linha de frente. Nessa brecha de rejeição, Satanás colocou sua cunha e começou a bater. Golpes fortes e calculados que acabaram expelindo Jefté de sua família. Temos aqui o princípio da maldição que se fundamenta na desconexão geracional. Esta é uma das principais tarefas de Moloque, separar traumaticamente os pais de seus filhos. 1. A rejeição pelos irmãos. Jefté era abertamente taxado pelos meios-irmãos como o filho da outra mulher. Por causa da identidade que ganhara, filho da prostituta, imediatamente ele se viu sem herança. Quando sua identidade foi traumatizada, os relacionamentos se tornaram ameaçadores e a herança acabou sendo saqueada. Abre aspas.
Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho da outra mulher. Isto está descrito em Juízes 11, verso 2. Ele foi deserdado, expulso de casa sem direito à herança. Foi também expulso da cidade. Abre aspas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Fecha aspas. Isto está descrito em Juízes 11, verso 7. Este estigma começou a nutrir uma ferida muito grande na vida de Jefté, comprometendo sua identidade, relacionamentos e herança. 2. A indiferença do pai. Gileade parece não fazer nada para resolver uma situação que, na verdade, foi ele quem criou e seria, portanto, o mais responsável. Enquanto Jefté sentia as consequências, Gileade sentia a culpa, calado, marginalizando na própria família, sem fazer nada. Quando os irmãos o deserdaram, o pai não fez nada. Quando ele, por tantas vezes, foi agredido moralmente por ser o filho de outra, o pai nunca fez nada. Quando os anciãos da cidade o expulsaram da sua própria casa, o pai continuou não fazendo nada. Imagino que isso tenha ferido ainda mais Jefté. O grande problema de Jefté não eram seus irmãos que o rejeitavam ativamente, mas o seu pai que o rejeitava passivamente. Vivenciava a dor de um filho abandonado e totalmente desprotegido pelo pai. Claramente, Jefté foi um filho desprezado pelo pai. 3. A vergonha da mãe. Sua mãe era uma prostituta, uma mulher vil e descriminalizada pela sociedade. Fico imaginando quantas vezes Jefté via sua mãe saindo com outros homens. Aquilo o machucava. Uma vergonha crônica era constantemente sedimentada na sua alma. Lembro-me da história de um querido irmão e amigo que veio do submundo do crime. Ele morava num barraco numa das favelas de maior volume de tráfico no Rio. Era apenas uma criança. O barraco em que morava era tão pequeno que sua cama era debaixo da cama do irmão mais velho. Frequentemente, daquele cantinho, ele testemunhava a mãe entrando com homens conhecidos e desconhecidos. Aquelas relações sexuais o atormentavam, mas ele sabia que eram a única fonte de renda da família. Ele não teve dúvidas. Aquela dor que vinha de um sentimento de impotência e de vergonha moral a que foi submetido o transformou precocemente num dos bandidos mais perigosos do morro. Esse era também mais um pesadelo de Jefté. Ele tinha que carregar nas costas e na face o pesar em relação à vulgaridade da mãe. Por onde ia, essa vergonha o atormentava. 4. O abandono do lar. Em Juízes 11, 3 diz: Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Aqui Jefté abertamente corresponde à rejeição recebida com rebelião. Não suportando mais o impacto da dor emocional, ele abandonou o lar numa atitude de represária e desgosto. Após esse quadro de
linchamento emocional, Jefté fugiu de casa. Porém, apesar de ter saído da situação, obviamente a situação não saiu de dentro dele. Levou consigo uma grande dor e uma pesada bagagem de tantas pedradas recebidas. Ele carregava dentro de si uma ferida que se mantinha aberta pela possibilidade de uma vingança emocional. Sua alma estava esburacada pela rejeição. Isso se tornou sua motivação existencial, fazendo dele um homem em perigo e potencialmente perigoso. 5. A marginalização, a maldição do filho bastardo. Abre aspas. E habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Isso está descrito em Juízes 11, verso 3. Machucado e desprotegido espiritualmente, ele mesmo se marginalizou, segregou-se, confirmando seus sentimentos de rejeição. Acreditou na rejeição. Esse é espiritualmente a terra de Tobi, um ambiente de orfandade, onde nos sentimos renegados pela família e a renegamos. Esse é um lugar de muitos traumas e feridas. Tobi é a rua para onde muitos vão fugindo do lar que se tornou uma ameaça. Só que neste caso, a rua Tobi não está fora, mas dentro das pessoas. A maldição do filho bastardo. Alianças espirituais. Uma aliança tem o poder de congregar, proteger e abençoar as pessoas em todas as condições da existência. Em contrapartida, toda afronta contra o princípio da aliança dispersa as pessoas, expulsando-as do meio onde deveriam ser protegidas e geradas. Bênção e maldição são situações inteiramente ligadas com o princípio da aliança. Vamos analisar algumas considerações importantes. 1. Uma aliança espiritual é inaugurada através do derramamento de sangue. Abre aspas. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Isso está descrito em Hebreus 9, verso 18. Não podemos falar de aliança sem falar de altar. Altar é um lugar de sacrifício. Portanto, não podemos falar de alianças espirituais sem falar de sangue. Toda aliança espiritual é vigorada através do derramamento de sangue. Aliança é mais que uma sociedade. A diferença entre uma sociedade e uma aliança é que a aliança envolve um pacto de sangue. As alianças no Antigo Testamento eram sacramentadas com o sangue da circuncisão. Isso está em Atos 7, verso 8. E do sacrifício de animais. E no Novo Testamento, pelo sangue do Filho de Deus, como está descrito em Hebreus 9, dos versos 11 ao 14. 2. O sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual e o temporário ao eterno. O sangue é um elemento espiritual altamente poderoso. Através do sangue é que se estabelece uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O sangue transforma aquilo que é físico em espiritual e aquilo que é temporário em eterno. Isto está em Hebreus 13, verso 20. O sangue de Jesus nos estabeleceu numa dimensão espiritual e eterna de relacionamento com o Pai.
Por sua vez, Satanás também conhece o poder de uma aliança e por isso tenta estabelecer pacto com as pessoas envolvendo relações sexuais ilícitas, feitiçarias a preço de sangue, abortos, suicídios, homicídios e etc. É dessa forma que as pessoas se unem com ele através de pactos de sangue, comprometendo também sua descendência. Este é um dos princípios espirituais para se abrirem portais ou chakras, estabelecendo canalizações no mundo espiritual regido pelos demônios. Este intuito de adquirir conhecimento, poder e prazer por intermédio de uma fonte que não é Deus verdadeiro define o ocultismo. 3. Existem 2 pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer: com Deus e com o nosso cônjuge. Com Deus, todo ser humano deve ter a oportunidade de se reconciliar com Deus fazendo um pacto de sangue com o corpo de Cristo, no qual morreu por nós. O sangue de Jesus personifica esta aliança de salvação, entre aspas. Este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós, fecha aspas. Com o nosso cônjuge, Deus desenhou a anatomia humana de tal forma que, no casamento, uma aliança de sangue é estabelecida através do rompimento do ímen da mulher. O ímen é um selo que tem a forma de uma aliança que se encaixa com o corpo do homem. Quando rompido através da relação sexual, o sangue derramado concebe uma aliança espiritual entre essas pessoas, impondo a condição de uma só carne e uma só alma. A rigor, só a morte poderia desfazer este vínculo. Isto nos faz discernir espiritualmente a imoralidade e o divórcio como uma invocação do espírito de morte. Além da questão do ímen, cada relação sexual também configura um pacto de sangue. Acontece um mútuo rompimento microscópico de vasos sanguíneos. Por isto é que as doenças sanguíneas são sexualmente transmissíveis. Esse tipo de intimidade que envolve compartilhamento de sangue configura uma ligação espiritual entre almas, ativando o princípio de renovação da aliança no matrimônio. Essa esfera de unidade, compromisso e intimidade no casamento proporciona um ambiente emocional e espiritual adequado para a formação da família e jamais deve ser quebrado. Família e filhos só podem ser concebidos através de um pacto de sangue que deve ser mantido pelo resto da vida. Portanto, a bênção da aliança foi reservada apenas em relação ao corpo de Cristo, não se aplicando a uma denominação ou liderança espiritual. E a família. A aliança canaliza de forma saudável e protetiva o potencial da fertilidade. Tudo que é gerado no contexto de uma aliança está abençoado e vai prosperar. Tudo que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido e susceptível a uma série de infortúnios, penalidades ou maldições.
Este é um princípio básico da lei da aliança. 4. Alianças espirituais precisam ser renovadas. Espiritualmente falando, cada vez que tomamos a ceia do Senhor, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, reconciliando os relacionamentos, etc., estamos renovando a nossa aliança com Deus. O princípio da renovação do pacto produz purificação, restauração, proteção e intimidade com Deus e com o corpo de Cristo. Quando uma pessoa abandona a congregação ou toma a ceia sem viver de acordo com o seu significado, certamente está com a sua vida espiritual comprometida e corrompida. Abre aspas. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso está descrito em Provérbios 18, verso 1. Abre aspas novamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Fecha aspas. Isso está em 1 Coríntios 11, versos 29 e 30. Igualmente, uma vida sexual sadia e contínua no casamento assegura a afinidade emocional e a harmonia espiritual do casal. Uma maneira precisa de se diagnosticar problemas espirituais na vida de um casal é pela vida sexual deles. Quando o relacionamento sexual de um casal é caracterizado por interrupções ou aversão, é sinal de pecado oculto ou heranças espirituais que devem ser levados a sério. Casos de impotência sexual e frigidez sem diagnósticos médicos atestam que o relacionamento conjugal pode estar debaixo de perturbação demoníaca. Nossa vida conjugal, sexual, está casada com nossa vida espiritual. Abre aspas. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Fecha aspas. Isso está descrito em 1 Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 7. Consequências espirituais do sexo fora do casamento. Toda relação sexual fora do casamento estabelece um pacto de sangue com espíritos de imoralidade. Essas pessoas ficam espiritualmente vinculadas entre si através de demônios. Temos atendido mulheres que, apesar de casadas e com filhos, confessam que ainda sentem uma forte dependência emocional em relação ao namorado com quem há muito tempo perderam a virgindade. Algumas confessam que chegaram a ter casos de adultério com essa pessoa. Isso demonstra o poder destas ligações iníquas entre almas através do sexo. O sexo ilícito estabelece espiritualmente portas e pontes de encantamento, sedução, passividade e permissividade. Também em situação de adultério,
a cama do casal é invadida por entidades demoníacas que trancam o relacionamento matrimonial, trazendo perturbações para a família. Os filhos ficam desprotegidos moralmente e susceptíveis a abusos sexuais e envolvimentos imorais. Porém, acredito que a mais grave consequência do sexo ilícito é quando se gera um filho. Consequências espirituais de se gerar um filho bastardo. Abre aspas. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Isto está em Deuteronômio 23, verso 2. Acredito que este texto discerne uma das principais feridas da sociedade. Temos em pauta a dramática consequência espiritual dos filhos que são gerados fora da aliança do casamento, através de fornicação, adultério, incesto, prostituição e estupro. O que este versículo realmente quer dizer com não entrará na congregação do Senhor? Primeiramente, é importante dizer que este texto não significa que Deus rejeita essas pessoas. Deus é pai dos órfãos. Ele ama profundamente cada uma dessas pessoas. Este texto simplesmente revela que existe uma resistência maligna, uma perseguição espiritual herdada que dificulta e até mesmo impede estas pessoas de serem bem-sucedidas no palco conjugal e ministerial. Sem uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, fechando estas brechas de imoralidade e rejeição, esses filhos ilegítimos têm uma forte tendência a se marginalizarem em relação à família e ao corpo de Cristo, repetindo a história dos pais. Em Hebreus 12, dos versos 5 a 8, diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filho. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Este texto também reforça a característica fundamental de um filho bastardo, que reside numa aversão à correção e à disciplina de pais e do próprio Deus. Perseguição emocional, sexual e homossexual. Como já mencionamos, toda concepção de filhos envolve uma relação sexual. E toda relação sexual envolve um pacto de sangue. Se a relação sexual é espiritualmente ilegal e imoral, o sangue deste pacto vai para o altar de espíritos da imoralidade. A criança concebida nesta situação, portanto, é fruto de um pacto de sangue com essas entidades como resultado de imoralidade. Assim sendo, essa criança passa a ser vítima de uma perseguição desde sua concepção, que algumas vezes pode se configurar como uma ativação maligna
do sistema hormonal, sexualmente falando e emocional. Isto pode parecer forte e estranho, mas é o que os sintomas afirmam e confirmam. Esta perseguição da natureza espiritual acontece basicamente em 3 aspectos: emocional, sexual e muitas vezes homossexual. Um dado interessante é que quase 100% dos filhos gerados fora do casamento sofrem algum tipo de abuso e molestação sexual e ou homossexual na infância. Esta é uma estatística científica colhida de centenas de atendimentos. Um outro sintoma inconfundível presente nesse tipo de situação é que essas crianças demonstram uma saliência sexual precoce e pervertida. Ministrando em um seminário, uma irmã me procurou para dizer que só então pôde entender o que passara com sua filha gerada fora do casamento. Mencionou que desde os 3 anos de idade ela frequentemente se masturbava a ponto de ficar com seu corpo totalmente suado. Por mais que ela tentasse corrigi-la, não obtinha resultados. Desabafando, ela me disse que, sem saber mais o que fazer, chegou a filmar aquela cena e a levar para uma psicóloga buscando ajuda, porém sem sucesso. Obviamente que esse tipo de comportamento é totalmente anormal para uma criança desta idade, confirmando uma forte perseguição espiritual sobre a sua vida. Tantos outros casos de crianças na mais tenra infância praticando lesbianismo, manifestações, trejeitos homossexuais ou abusando de crianças menores, confirmam o mesmo quadro maligno de perseguição. Por ignorar a história da concepção e outros aspectos das heranças espirituais, muitos homossexuais acabam acreditando que já nasceram homossexuais. Não existe uma natureza homossexual. Gênesis 1, verso 27. Mas sim uma perseguição homossexual que, na verdade, pode ser rompida através do poder libertador da cruz de Cristo. Os que ignoram o caráter espiritual dessa situação acabam se conformando com a natureza pervertida dessas entidades, tendo que conviver também com a passividade moral, baixa estima, insegurança, ódio de si mesmo, rejeição e segregamento. Rejeição e segregamento, a marginalização. A maldição do filho bastardo pode também ser traduzida na síndrome de rejeição e segregamento. Uma incapacidade crônica de se encaixar no propósito de Deus em relação à família e à igreja. São os solitários no meio da multidão, independentemente de que meio seja este. Vamos examinar a situação sobre um outro ponto de vista. Quando uma mulher não casada descobre que ficou grávida, isto será uma boa ou má notícia? Com raras exceções, sabemos que uma notícia como esta sempre será trágica e desesperadora. Filhos concebidos fora da aliança do casamento muito raramente foram planejados e, por isso, acabam sendo fortemente rejeitados, abandonados e até mesmo refugados através do aborto.
são gerados na lascívia e não no amor. São filhos da irresponsabilidade, da inconsequência e da imoralidade dos pais. Assim sendo, esta inocente criança recém-concebida passa a ser a péssima notícia, o maior problema da vida dos pais. Ao invés de ser tratada como uma bênção de Deus, os pais se referem a ela como um problema. Alguém que veio apenas para dificultar ainda mais a vida deles. Para muitos, este filho passa a ser visto como um castigo de Deus e a vergonha da família. O desespero se instala. Tentativas de esconder a gravidez, cogitações e até iniciativas de aborto, desentendimento entre o casal, abandono do parceiro, pai, rejeição pelos avós, palavras de maldição ditas contra a situação e o filho indesejado, etc. Invocam um espírito de autorrejeição e segregamento que segue essa pessoa ao longo de sua vida, parasitando sua autoestima. Essa criança cresce com um profundo sentimento inadequado. Perseguida por esse espírito, torna-se irritada e rebelde. Não se sente parte da família, não consegue se encaixar na igreja, fica à margem na escola, vê a si mesma como alguém inferior e rejeitada. Insegurança e carência passam a ser o eixo da sua vida emocional, uma estranha e constante dificuldade de se ajustar em qualquer ambiente é imposta. Aqui entendemos a complicada síndrome dos meninos de rua e o drama que muitos pais de filhos adotivos experimentam. Apesar dos pais criarem seus filhos adotivos com todo amor e disciplina, eles apresentam uma postura de rebelião e segregamento inexplicável. Estão debaixo ainda do legado de seus pais biológicos, que, na maioria das vezes, envolveu prostituição, abandono, tentativas de aborto, miséria, filhos bastardo, estupro, etc. Ignorar as implicações espirituais desse componente hereditário tem colocado muitos pais adotivos num beco sem saída. Portanto, existe um caráter hereditário na situação de filhos bastardos que a Bíblia não deixa de mencionar. Portanto, pessoas que geram filhos fora da aliança do casamento quase sempre são também filhos de mães solteiras e apenas estão reproduzindo a própria condição. Biblicamente, o legado do filho bastardo é capaz de se estender até 10 gerações, como está em Deuteronômio 23, verso 2. O que estabelece o limite até quando a iniquidade precisa ser confessada em relação à linhagem. Reconciliações geracionais entre pais e filhos de caráter pessoal ou intercessório representativo resume a grande chave para se dissolver e romper esses quadros de perseguição e maldição. Uma dificuldade crônica de se aproximar, congregar e frutificar na igreja e no matrimônio está diretamente ligada à maldição do filho bastardo. Certamente isto é o que mais impede as pessoas de serem batizadas no corpo de Cristo e no coração paterno de Deus. Em libertação, temos atendido muitos casos de pessoas que demonstram esta dificuldade enclausurante de congregar em uma igreja ou permanecer no casamento. Como Moisés discerniu, abre aspas, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, fecha aspas.
Quando perguntamos sobre a situação conjugal debaixo da qual a pessoa foi gerada, a resposta evidencia um caso de filho fora do casamento. Quando a maldição é devidamente crucificada, através de uma profunda reconciliação familiar, esse quadro começa a ser mais facilmente revertido. Esta é a maldição do filho bastardo, que também se estigmatizou na vida de Jefté. Jefté tornou-se um líder muito zeloso, porém ferido. Isso, de alguma forma, corrompeu seu conhecimento de Deus, o que se evidencia quando religiosamente ele empenha a vida da própria filha a Moloque, deus dos amonitas, num voto a Deus. Fim da primeira parte do capítulo 6. Continua.